Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? Louvado e exaltado seja teu nome, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Pai supremo, o único digno de toda a adoração, o único digno de ser exaltado, o único digno de ser glorificado. O Senhor é incrível. Santo, santo, santo é o teu nome. Deus Todo-Poderoso, o que criou os céus e a terra, aquele que foi, que é e que há de vir para governar sobre todas as nações. Louvado e exaltado seja o teu nome. O Senhor é o único digno de toda glória, de todo louvor. Nós te agradecemos por tão grande amor. Nós te agradecemos pela sua misericórdia que se renova todas as manhãs sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida. Sim, Te agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias. Te agradecemos pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pela nossa vida, pelo nosso sustento, pelo alimento sobre as nossas mesas. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus, porque na cruz levou os nossos pecados. E principalmente, Senhor, naquele momento de separação com o Pai, o Senhor nos uniu eternamente ao Pai. Louvado seja teu nome, Senhor. glória a ti. Jesus, porque ressuscitou e vivo está, e isso nos dá vida eterna. Obrigado, Jesus, porque pagou um preço que para nós era impagável, que era impossível de ser pago. O Senhor saiu da sua glória, se tornou homem e pagou esse preço por nós. Nós te glorificamos e te exaltamos por tudo o que o Senhor fez. Se todos os dias da minha vida eu fosse grato, não pagaria o preço que o Senhor pagou por nós. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado principalmente porque não desistiu de nós. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome. Obrigado, Jesus, porque uma certeza temos no nosso coração de que o Senhor está voltando, de que o Senhor está vindo tomar posse do teu reino, para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós te louvamos por isso e desejamos a sua volta. Maranata, Senhor Jesus, e ensina-nos a te guardar, ensina-nos a guardar o seu retorno, ensina-nos, Pai, a ver e ficar atento aos teus sinais. Senhor, a desejar a tua volta, não importando as coisas que hão de acontecer, mas sabendo que no final o melhor é estar contigo, Senhor. Enche os nossos corações, nos aproxima cada vez mais de ti, nos dê intimidade contigo, nos dê esse desejo de buscá-lo, de orar, de jejuar, de ler e estudar a tua palavra, de conhecê-lo profundamente, para que quando o Senhor estiver reinando, sejamos ao seu lado, Pai. Sejamos reconhecidos pelo Senhor para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos. Te peço, Senhor, pela vida de cada um aqui presente, Senhor. O Senhor sabe as nossas dores, o Senhor sabe as nossas lutas, o Senhor sabe os nossos sofrimentos, assim como o Senhor também sabe o desejo dos nossos corações, os nossos sonhos, tudo que precisamos, tudo que muitas vezes só desejamos, mas que nem vai trazer bênção, mas sim que muitas vezes pode afastar-nos do Senhor. Só o Senhor conhece os nossos corações. Então derrama, Pai. Derrama nesta manhã da sua bênção sobre as nossas vidas, conforme a tua vontade e conforme o teu querer, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, através das nossas conquistas, através dos nossos sonhos, através da nossa cura e da nossa transformação. Que tudo sirva para a glória do teu nome, que tudo sirva para que o Senhor seja exaltado em nome de Jesus, Senhor.
para a honra e glória do Senhor. Age sobre as nossas vidas, derramando do teu Espírito sobre nós, para que possamos, assim como os apóstolos, sempre estar cheio do Espírito Santo, para fazer coisas sobrenaturais e para viver também na tua presença, Pai. Vem, Espírito Santo, nesta manhã, ministra aos nossos corações através da tua palavra. Que a leitura do último capítulo de Gênesis, Pai, possa trazer algo essencial aos nossos corações, possa trazer compreensão de tudo o que vimos, Pai, e de aprender com o teu Espírito para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado sempre, Pai. Espírito Santo, derrama sobre nós também, conforme a tua vontade e conforme o teu querer, os dons que o Senhor tem para nós. Dons como sabedoria, conhecimento, fé, milagre, profecia, dom de discernimento de espíritos, dons de língua e interpretação, dom, Senhor, de pastoreio, de evangelista, de mestre, de apóstolo, de profeta, dom de serviço, dom do amor, Pai. Enche os nossos corações com os teus dons no momento certo, na hora certa, que o Senhor desejar, mas que a gente esteja com essas portas abertas, prontos para receber do Espírito Santo o que ele desejar fazer das nossas vidas. Que possamos compreender que nesta terra somos instrumentos do Senhor e que se a gente estiver pronto, a gente pode ser canal de bênção e de transformação para outras vidas. Só basta a gente desejar e estar em intimidade e em contato contigo, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa língua, que muitas vezes fala mais do que precisa. Perdoa, Senhor, os nossos olhos, que muitas vezes cobiça aquilo que não é nosso. Perdoa, Senhor, a nossa mente, que muitas vezes vagueia em dúvidas, Pai. Perdoa, Senhor, os desejos da nossa carne, o nosso íntimo, que muitas vezes tem dúvida da sua existência, muitas vezes tem dúvida do Senhor, muitas vezes fica questionando algumas coisas. Senhor, tem misericórdia, Pai. Que o Senhor esteja invadindo o nosso ser, que o teu Espírito esteja convencendo sempre o nosso espírito da sua presença, que a gente esteja sempre buscando o Senhor e estando cada vez mais perto de ti, Senhor. Muitas vezes sem nem ver milagres, muitas vezes sem nem ver o agir do Senhor, mas esta é a fé. Crer sem conhecer, crer sem ver, como o Senhor disse a Tomé, feliz é aquele que vai crer sem ver, Senhor. Que a gente possa realmente ter esta fé aumentada, como um grão de mostarda, ao ponto de buscar ao Senhor intimamente todos os dias, tendo a presença do Espírito ou não, tendo coisas sobrenaturais agindo sobre nossa vida ou não, nós estaremos firmados no Senhor, firmados na tua palavra, confiantes na tua palavra para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Espírito Santo, continue a ministrar sobre nossas vidas. Proteja os nossos lares, guarda as nossas casas, Senhor. Também te clamo pela nossa nação. Desperta, Pai, desperta a tua igreja. Desperta o teu povo, que tem muitos que nem dormindo estão, mas sim em coma, Pai. Desperta essas pessoas, que elas venham entender o que é o verdadeiro evangelho do teu reino. Que elas venham entender o real ministério, a real missão delas nessa terra, Pai. Que sejamos, então, preenchidos pelo teu poder e pelo teu amor. Desperta, Senhor, a tua liderança, a liderança das igrejas. Que eles venham se tocar que sem oração não há avivamento. Que precisamos nos prostrar, que precisamos orar, jejuar, dobrar os nossos joelhos em terra e buscar o Senhor verdadeiramente, plenamente, sempre, sempre, sempre. Não só de vez em quando, Pai,
para que haja a transformação, conversão de toda uma nação, para que as palavras vindas do Senhor através de seus profetas, que esta nação será a nação do último avivamento, comece, Senhor. Comece pelo teu povo, comece por um ou dois, mas que atinja toda a nação, para a honra e para a glória do teu santo nome, e para que todos os povos, conforme a tua vontade e o teu querer, sejam alcançados, Pai. Traga paz, Senhor, para Jerusalém, traga paz para o Oriente Médio, traga paz ali para a Europa, traga paz para a Oceania, traga paz aqui para a América do Sul, Central, do Norte, traga paz para este planeta, Pai. Que possamos viver uma paz, nem que seja uma paz enganosa de poucos anos, Pai, mas que haja paz e que essa paz seja um sinal da sua volta, do seu retorno, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Que estejamos atentos e que o Senhor derrame o teu espírito sobre o povo israelita, Pai. Que eles possam verdadeiramente reconhecer Yeshua como o Messias. Assim como o Senhor já tem agido ali também em Jerusalém, haja também em todo o Oriente Médio, que o povo árabe também possa reconhecer Jesus como Messias, seja através de palavras, seja através de sonhos, mães, que o Senhor possa fazer conforme a tua vontade e conforme o teu querer, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Te quero fazer um pedido especial esta manhã pelas crianças, Deus. Tem misericórdia das crianças, Pai. O inimigo tem tentado atacá-las, tocá-las, transformá-las de todo quanto é jeito, Pai. Tem misericórdia delas, Pai. Coloque pessoas, professores, tutores, pais, tementes ao Senhor, que possa de alguma maneira jogar a semente na vida dessas crianças. Que de alguma maneira os professores possam transformar a vida dessas crianças para o bem. E aqueles professores que têm tentado colocar o mal no coração dessas crianças, que eles não consigam, que eles possam ser envergonhados, que eles possam ser provados e muitas vezes que eles possam ser confrontados pelo teu Espírito. E mesmo que seja até pela boca de uma criança, mas que haja transformação na vida dessas pessoas que querem causar o mal na vida das crianças, Pai. Proteja os teus filhos, guarda os teus filhos, guarda os pequenos, Senhor. Age com o teu poder e com o teu espírito, e que a sua vontade seja sempre soberana, Pai. Mas que possamos, Senhor, proteger os nossos, que possamos, Senhor, verdadeiramente ensinar o seu evangelho aos nossos, que o engano deste tempo, Pai, não toque seus corações, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Capacita-nos, Pai. Capacita os professores, capacita, Senhor, o governo, capacita, Senhor, as babás, qualquer pessoa, Pai, que esteja com essas crianças, para que o teu evangelho toque o coração delas, com toda a ousadia e poder, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado e exaltado, para que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. 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 Ei. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Vanderlei. Bom dia. Vamos lá, então. A gente está estudando o livro de Gênesis e hoje a gente finaliza a história da criação, do primeiro livro. Acredito que vocês sabem, a grande maioria, que não foi o primeiro livro a ser escrito. O primeiro livro a ser escrito, o primeiro livro a ter a escritura foi o livro de Jó, a primeira história a ser contada e ser escrita. Mas a Bíblia começa, então, com o primeiro livro sendo o Gênesis.
que tem a ver com a criação e todo o processo do Senhor. Ele chama Bereshit, né, em hebraico, que significa no princípio. Então a gente tem toda essa história do Senhor, que vem do princípio da criação, aí vem todo o pecado tomando posse da terra, a gente tem o dilúvio, a gente tem a Torre de Babel, e aí a gente tem a história de Abraão, a história de Deus ter escolhido uma pessoa para ser o seu povo, mas lembre-se que não é porque Deus escolheu Abraão para ser o seu povo que então não existia mais ninguém que adorava ao Senhor. Não é assim. Deus escolheu Abraão para contar a história do povo hebreu e que a gente tivesse essa história contada. Mas quando a gente vê na própria história de Abraão, o rei de Salém, que é Melquisedeque, falando com Abraão, a gente vê que Deus estava em outros povos também. Que Deus agia, mas ele escolheu o povo hebreu para contar então essa história e para que eles fossem algo que eles não foram capazes de ser, sacerdotes reais nesta terra. Qual era a função do sacerdote? Levar a mensagem do evangelho. É algo que que Jesus teve que vir, se tornar o sumo sacerdote para que a gente fosse sacerdote através dele para levar esse evangelho. Então, quando Deus escolhe o povo hebreu e começa a ter essas falhas, então Jesus, ele vem porque ele precisava vir, como está desde o começo, lá em Gênesis 3, porque um homem precisava vencer o pecado, e Jesus, ele plenamente como homem, vence o pecado, e aí a gente tem, então, hoje nós somos esses sumos sacerdotes, e nós estamos fazendo esse trabalho de levar o evangelho do reino para todas as nações. Então a gente tem Abraão sendo escolhido para isso, tendo seus altos e baixos, mas com isso, como nós também vai aprendendo a depender totalmente do Senhor. Aí a gente tem Abraão, então, já na sua velhice, tendo seu filho Isaque. Na verdade, a promessa para Sara, né, de que ela seria a mãe daquele que seria o prometido, né, o herdeiro de todas as coisas de Abraão. Então, Isaac nasce e a gente vê na história de Isaac um amadurecimento de Abraão por toda a sua jornada, ao ponto de Deus pedir Isaac a Abraão e Abraão não questionar. Simplesmente esperar o milagre do Senhor e levar seu filho a sacrifício. E lembrando que quando a gente tem a visão de que Abraão já era de que Isaac já era um homem, um jovem adulto, né, vamos dizer assim, mas já tinha ali a sua faixa de 30 anos, ele se permitir ser amarrado e ser entregado como oferta, é um sinal do que a gente vai ver lá na frente, né, uma sombra do que Jesus fez por nós, de se entregar plenamente ao Senhor e de se entregar à morte pelos nossos pecados. Então a gente vê também Isaac tendo seus dois filhos gêmeos, né, Esaú e Jacó, que desde o início, desde o ventre de Rebeca, eles já estavam ali brigando. E aí a gente tem então, que a gente percebe na história, que Esaú e Jacó viveram 15 anos ainda com Abraão vivo, então provavelmente eles ouviram as histórias de Abraão e ouviram as promessas de Deus para Abraão e para o seu pai Isaque, e que provavelmente eles sentiam que aquelas promessas e aquela bênção iriam para eles também. Não liga para as promessas, mas Jacó as deseja, ao ponto de desejar comprar o direito de primogenitura de Esaú, e na oportunidade que ele tem, ele compra por um prato de lentilha. Você vê o tamanho do descaso de Esaú sobre o direito de ser o filho mais velho. E aí a gente vê então Isaac já na sua velhice, achando que ia morrer, já estava cego, chamando Esaú e mandando ele buscar a caça, porque ele ia abençoá-lo. E a gente vê então Rebeca intercedendo ali por Jacó,
construindo todo um plano para que essa bênção, que era de Jacó, porque afinal de contas, Jacó já tinha comprado ela de Esaú. Esaú não ia cumprir a promessa nem a venda que tinha feito, ele ia pegar a bênção para ele. Rebeca vem ali, intervém e Jacó é abençoado por Isaac. E aí a gente tem a história então de Esaú furioso, chamando Jacó de enganador. E quando Jacó sai para Harã, a gente percebe durante a história que Esaú perseguiu, matou todo o gado que ele tinha levado ali, camelo, alguma coisa, até levou roupas e servos e tudo, ao ponto de Jacó se ver sozinho no deserto. E ali ele vê a porta do céu, né? Assim que ele chama, uma escada onde anjos sobem e descem. E ali Deus faz uma promessa para ele, de que a descendência dele seria maior do que as estrelas e o pó da areia do mar. E ali então Jacó começa a ter uma experiência com o Deus que ele sempre ouviu falar, mas agora ele está experimentando viver. E ali a gente percebe a imaturidade de Jacó, porque ele fala assim: olha, se o Senhor for comigo então até Harã e me trouxer de volta, então o Senhor será o meu Deus. É como se tivesse vários deuses, mas se o Senhor fizer isso, então eu vou abandonar todos os outros e vou servir ao Senhor. E ainda por cima, se o Senhor fizer tudo isso, então eu te devolverei o dízimo. Então Jacó está o quê? Negociando com Deus por não conhecê-lo verdadeiramente e plenamente. E aí a gente tem toda a história de Jacó em Labão, se apaixonando pela filha de Labão, tendo que passar ali então 7 anos casado, 7 anos trabalhando sem casar, né? Só tendo ali Raquel como sua, vamos pôr, namorada, né? Noiva, sei lá como que eles interpretavam naquele tempo, mas a cortejando, né? Até que quando chega seu casamento, 7 anos depois de trabalho, lembrando sempre que isso é muito difícil de pensar, mas que Jacó já tinha 77 anos quando chegou ali, não era um jovem à flor da idade. Então ele trabalhou 7 anos por Raquel, casou com Leia ou Lia, e aí depois de uma semana casado com Lia, cumpriu o casamento com Lia, ele casou-se com Raquel. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para Labão. E é interessante que durante esses 7 anos é o período em que Jacó tem seus 11 filhos. É muito louco pensar nisso. Mas durante 7 anos ele teve 11 filhos, porque a história termina com o José. A história dos 7 anos que ele teria que trabalhar para Raquel. Quando José nasce, Jacó chega em Labão e fala: olha, já deu o período, me deixa embora. É quando ele faz o acordo com Labão para poder ganhar riqueza dos cordeiros pintados e negros e tal. E ali ele trabalha então mais 6 anos. E durante esse período de 6 anos, então, ele não tem outro filho. Só quando ele vai embora que, então, Raquel está grávida de novo. Então, a gente tem uma diferença aí de 6 anos entre José e Benjamim. Então, a gente vê a perda de Raquel, né, com o nascimento de Benjamim, e a gente entra para a história de José. José é o filho mimado, né, o filho preferido de Jacó, o filho que podia ir para o campo trabalhar junto com os outros irmãos, mas ficava na tenda. O filho que, talvez por sua inocência ou não, não sei dizer, mas era aquele filho que acabava entregando os outros filhos, contando ao pai, era o que ia lá vigiar: ó, pai, eles não estão trabalhando, eles estão em outro lugar. A gente percebe isso. E José então teve sonhos, e talvez pela sua inocência, pela sua falta de sabedoria, pela sua falta de maturidade, ele revela esses sonhos aos seus irmãos. E os seus irmãos interpretam o sonho como se eles fossem se prostrar diante de José, e acharam isso um absurdo. E aí José sonha de novo com o sol e a lua, as estrelas se prostrando diante dele, e conta ao seu pai e de novo aos seus irmãos. Isso causa um problema para José,
ao ponto de seus irmãos desejarem a sua morte. E quando José vai ao campo de novo para saber o que seus irmãos estavam fazendo para contar ao seu pai, ele é capturado pelos seus irmãos em outro lugar. Em outro lugar. E ali José, então, eles desejaram a morte, mas Rubens não permitiu que os matasse, e Judá escolhe vendê-lo. Então José é vendido para o Egito. A gente pode ver tudo isso à mão do Senhor agindo. José no Egito aprende a administrar a riqueza dentro da casa de Potifar. Deus cria de novo uma estratégia para que José saia do cômodo, né, para ir para o incômodo. Então ali a mulher de Potifar começa a desejar José ao ponto de criar uma situação e José ser preso. E ali José, no momento de não ter nada, né, estar preso, ele começa a governar também dentro da prisão. Então, todo esse período que a gente tem ali de entre 13 e 14 anos, a Bíblia deixa uma margem ali mais ou menos disso, de 13 a 14 anos, em que José ficou no Egito, ele aprende a administrar. Ele cresce, ele vai se tornando um homem, então ele amadurece com todas as situações que ele passa. E quando ele é chamado para revelar o sonho do faraó, ele sabe o que dizer e o que fazer. Então o faraó o coloca como governador do Egito. E José faz essa função muito bem e Deus o abençoa. E não só a ele, como todo o Egito, e abençoa também toda a sua família, que no período de fome vem para o Egito. Então a gente tem ali José provando seus irmãos, José se revelando aos seus irmãos e Jacó vindo para morar no Egito. E a gente tem então Jacó vivendo 17 anos no Egito. Então o período de fome passa e os hebreus continuam no Egito. E aí a gente vê até que eles começam a comprar posse, comprar terras para trabalhar ali no Egito. E a gente vê também então nesse período de fome, o Egito enriquecendo através de José. Toda prata, todo ouro é dado para o Egito por troca de alimento. E depois todos os gados e todos os animais é dado para o Egito em troca do alimento. E depois todas as terras são compradas e as pessoas também são compradas como escravo por troca de alimento. E aí a gente vê José criando o quinto, né? Então, tipo assim, vocês não vão ser escravos, vocês vão ter de volta a terra, mais um quinto da produção, vocês sempre entregarão para o faraó. Isso se chama renda eterna, né? Então, sempre a corte ia ter riqueza, porque eles nem precisavam fazer nada. O povo ia fazer. A gente tem, então, Jacó chamando José para abençoar José e os seus filhos. Então a gente tem ali a bênção da primogenitura sobre José e sobre seus dois filhos, é a bênção dobrada, né, que a gente costuma dizer. E depois a gente tem, lembrando que passaram-se 17 anos, mas o período que José estavam ali, pelo menos de casado, ele tinha mais 9 anos quando Jacó foi para o Egito. Então, provavelmente, seus filhos já tinham ali perto de 20, mais de 20 anos de idade, quando foram abençoados por Jacó. Não eram crianças, já eram praticamente homens formados. Então, Jacó abençoa Efraim e Manassés, coloca o menor sobre o maior, né? Coloca o mais novo sobre o mais velho. E aí a gente viu no capítulo 49, Jacó então chamando todos os seus filhos e derramando sua bênção sobre a vida de cada um. E aí a gente vê porque Rubens perdeu o seu direito de primogenitura, a gente vê Simeão e Levi recebendo uma palavra de divisão, de como se eles fossem não ter terra, eles iam estar sempre entre os povos. A gente vê Judá sendo abençoado como Messias. A gente vê os outros filhos sendo abençoados conforme a história que a gente vai ver mais para frente.
A gente vê José, então, sendo também abençoado. A bênção de José, ela é interessante, que se a gente prestar atenção, ela já não é tão futura como a dos outros filhos, mas é uma bênção do que aconteceu e do que está acontecendo. É literalmente a bênção do primogênito, né? Ele derrama ali sobre a mesma bênção, um pouco maior, né? Mas a mesma bênção que Abraão põe sobre Isaac e Isaac sobre Jacó. A bênção sobre tudo, né? A bênção de Deus soberano sobre a vida dele. E aí a gente vê, então, passado-se o tempo, o Jacó entende que vai morrer e pede para ser enterrado ali, perto de seus antepassados, né? Então, os patriarcas todos são enterrados no mesmo lugar. E assim a gente começa, então, o livro de Gênesis, capítulo 50. Uma jornadinha aí de um pouco mais de 40 dias, lendo, né? Mas se passaram aí um pouco mais que isso. Pouco mais de 60 dias, já que a gente está em Gênesis. Eu vou começar no Gênesis 49, a partir do versículo 29, porque o capítulo 50 é uma consequência de tudo que está acontecendo ali. Então, a gente tem a morte de Jacó, que começa no capítulo 49, versículo 29, que diz assim: a seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser remido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Etita. Isso é bem interessante. Então, Jacó sabia que estava chegando o seu fim. E você não vê ele desesperado. Ele vê, olha, derramou a bênção sobre os filhos. Agora eu quero fazer o último pedido. Eu estou morrendo, me sepulte na terra dos meus pais. Nós, como cristãos, precisamos enfrentar a morte desse jeito, sabendo que há algo a mais depois da morte. Na caverna, versículo 30, do campo de Macpela, perto do Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Etita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essa instrução a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Capítulo 50, Gênesis 1. Pode falar, Fabiana. Aqui no 31 ele faz menção que sepultou Lia, ele sepultou Raquel ali também? Não. Nessa caverna, no lugar dos patriarcas, ele sepultou Lia. A Raquel, por ela ter morrido assim, vamos dizer, no meio do caminho, meio distante, ele sepultou ela onde ela morreu. Acho que foi a única que ficou fora, né? É que tecnicamente... Mas não foi por não consideração. Porque... eu acho que ele estava meio longe. Eu acho que era meio complicado levar, né? Lembrando que ele era hebreu. A gente vai perceber uma coisa aqui. Por que Jacó é levado para lá? Ele está longe também. Ele está no Egito e é levado a Canaã. Mas os egípcios têm uma coisa que os hebreus não tinham. Ele vai ser mumificado. Agora, você imagina você carregar um corpo por 3, 4 dias. Não dá. Então, provavelmente, quando Lia morreu, eles estavam ali perto. Eles já estavam em Canaã, né? Vamos continuar? Então, capítulo 50, versículo 1. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam a seu serviço, que embalsamassem seu pai, Israel. Então, é isso aqui que vai fazer com que eles consigam levar Jacó
para Canaã. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento, e os egípcios choraram sua morte 70 dias. Então, Pode falar. então foram 40 dias o processo de embalsamento, e depois desses 40 dias, mais 30 dias esperando o luto, né? Então são 70 dias desde a morte de Jacó até o que a gente vai ver aqui, então, José começar a pegar seu pai e levar para Canaã. Se não fosse o embalsamento, isso não seria possível. Você vê aqui que o embalsamento, ele não era costume dos israelitas. Não, é coisa de egípcio. O sepultamento, sim, né? Mas eles estavam no Egito. Então, Jacó tinha pedido para ser enterrado em Canaã. Então, eram 400 quilômetros de viagem. Várias semanas. E viagem com o corpo tinha que ser embalsamado, né? Para ser que pudesse chegar sem estar decomposto lá na caverna de Macpela. Sim. E José ordena o embalsamento do seu pai. E esse procedimento, nós lemos aqui que José disse que é para ser feito pelos médicos que estavam ao seu serviço, né? Um alto dignatário lá do Egito, um alto oficial, uma pessoa de autoridade. José tinha médico à sua disposição. E ele dá a tarefa de embalsamar o seu pai. Sim. E é interessante porque esse embalsamento, que era comum no Egito, era feito geralmente pelos sacerdotes, adoradores dos deuses, mas aqui José não deixa o sacerdote embalsamar o seu pai. Ele pede para os médicos para fazer isso, provavelmente para respeitar a fé do velho patriarca, né? Respeitar a fé de Jacó, um único Deus verdadeiro. E só para o nosso conhecimento, né? Diz o texto que levava 40 dias para embalsamar o corpo. Só que aí o objetivo de preparar do Egito. E como era de preparar o corpo, era bem feio o negócio, né? Sim, tem que. Nem. Tirava os órgãos, tudo pela boca. É bem. O nariz. É bem complicado. Uhum. Pode falar, Fabiana. Esse embalsamento era só era uma mumificação, né? Um processo de mumificação. Só para não ficar... É diferente do embalsamento de hoje, porque, olha, hoje eles fazem em horas, né? Só assim, acho que por fora, não sei como é. Mas é a técnica, né? A técnica que muda só. Mas antigamente eles tiravam, você vê que até hoje tem essas múmias. Até hoje. Tiravam todos os órgãos e passavam, era coisa forte. É porque para o egípcio, né? Ele acreditava que era necessário o corpo dele na morte. Então é como se a passagem dele para a morte, ele levaria tanto as riquezas como o seu corpo também. Então para o egípcio era terrível não ter o corpo. Então, para vocês terem uma ideia, existem historiadores e teólogos que dizem que há um corpo dentro do túmulo do faraó, que era o faraó na época de Moisés, que não é o corpo do faraó. Eles pensavam que a alma continuava a existir, né? Além do túmulo. Por quê? Porque outro tipo de morte terrível para o egípcio era na água. Então, para a história não ficar feia, então, aquele faraó que morreu no mar, né? Quando o mar se fechou, eles colocaram outro corpo no lugar daquele faraó. Engraçado que eles tiravam órgãos, mas não tiravam o coração. Sim. Porque diz que o coração era considerado o centro da consciência. É porque depois de tudo, né? Para que ele ia criar os outros órgãos? Pois é. Coração para eles, o coração e o cérebro, onde está a vida, né?
Mas é bem interessante isso, então é um processo. Lembrando que José já estava ali no Egito há muito tempo, né? Então ele achou interessante fazer isso para poder conseguir levar seu pai e cumprir o desejo de Jacó. Vamos continuar? Versículo 4. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peço-lhes que me permitam partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Olha que Você viu aqui, Éder, Canaã ficava 400 quilômetros de viagem. E ele sim. levava várias semanas para chegar lá. E olha que interessante. Dá a impressão de que José não tinha intimidade com o faraó. Porque ele manda os outros falarem com o faraó, manda a corte falar, manda eles interceder por ele. Mas por quê? Costume egípcio e do José também ali, mas no período de luto, esses 70 dias que José passa de luto, é costume, tanto do egípcio também, isso é costume, não cortar a barba nem o cabelo. Então José provavelmente estava com sua barba grande, seu cabelo grande, e ele não poderia estar na presença do faraó desta maneira. Então, o que ele faz? Ele pede para que intercedam por ele. Ele pede porque a corte fale: olha, preciso ir enterrar meu pai, preciso que vocês falem com o faraó para que ele permita que eu vá. E eu vou voltar. Então, tipo assim, é uma questão de... É bem interessante, é uma questão cultural. E a gente vê aqui, então, que José não vai ao faraó por causa do luto. E os egípcios tinham esse costume também, no seu período de luto, não se preocuparem em ficar fazendo barba nem cabelo. E lembra que isso é um ritual dos egípcios, porque eles tinham medo de piolho. Então isso também era um dos motivos dos egípcios no futuro não gostar dos hebreus, por causa dessa mudança, né? Hebreu sempre com barba, cabeludo, e a gente vê ali os egípcios totalmente sem barba, muitos careca. Na verdade, até as mulheres eram carecas, né? Usavam peruca por medo disso, né? E também do todo o calor que tinha lá. Versículo 6. Respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, e seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Eu costumo dizer assim: você quer saber que diferença você fez na vida das pessoas? Que diferença as pessoas fizeram na vida das pessoas? Olha o velório dela. O velório indica, velho, que diferença você fez. Ali vai, cara, todos que de alguma maneira você fez diferença na vida deles. Então, quando você vê um velório vazio, é preocupante. O duro foi quem morreu na época da Covid, que não podia ir muita gente. Aí é outra história, né? Aí já não tem mais o que fazer. Aí é lei, né? Mas é interessante, cara. E eu vejo isso não colocando mais. Eu me surpreendi no velório da minha sogra, por exemplo. Ela era uma pessoa comunicativa, ela era uma pessoa que estava envolvida em tanta coisa que aquela capelinha que tem ali na Fernando da Corrêa da Costa não cabia ninguém praticamente, todo mundo para fora. O povo saía da igreja e ela faleceu no final de semana que tinha encontro de casais. O povo saiu do encontro de casais no domingo, cansado,
E em vez de ir embora, foram todos para lá. Então a gente vê como né, as coisas. O que diferença a gente fez na vida das pessoas, principalmente nesses momentos. E o próprio Paulo fala, né, que, como que é a frase? É muito melhor você estar num velório, né, que você reconhece um amigo no velório do que numa festa. Que é muito melhor você estar num velório do que numa festa. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu também posso falar. Pode? Meu marido tinha quase 100 coroas, não cabia no lugar. Ia para a rua as coroas. Tanta gente. Que bênção. Todo mundo falava que era um velório muito lindo. Verdade isso. Verdade isso. Verdade. Amém. Que bênção. Então, que a gente possa fazer diferença na vida das pessoas. Não esperando isso, né? Mas que isso seja algo do nosso coração. Que a gente deseje fazer diferença na vida das pessoas. A gente estava na célula ontem e a palavra foi que Paulo deixa para nós o ministério da reconciliação, de amizade, de trazer de volta. Então, que a gente possa ter isso no nosso coração. Isso é quase que uma ordenança. Nós precisamos estar sempre servindo ao Senhor. E lembrando que Jesus pagou um preço que para nós é impagável. Não, nós, como homens, não somos capazes de ter perdão. Se não fosse Jesus na cruz morrer por nós, pagar o preço, e agora através da graça, pelo grande amor de Deus, nós somos salvos. Mas se dependesse apenas das nossas forças e da nossa vontade, não é possível. O homem não consegue, através de si próprio, adquirir perdão. Então, que a gente seja grato ao Senhor e que a gente obedeça o que está na palavra, né? Ao receber esse grande presente, né? Que é a salvação, que a gente possa também ter o desejo de proclamar esse evangelho e de levar essa salvação a outros também, né? A nossa tarefa como amigo de Deus é levar outras pessoas para se tornarem também amigas do Senhor. Vamos continuar? Versículo 10. Você viu aqui que eles ficaram 70 dias de luto? Sim. É porque 40 era só para embalsamar, né? Mas a palavra fala, né, que... Agora não vou lembrar na onde, mas a palavra fala que o tempo de luto do hebreu é 70 dias. Então a gente também tem que aprender a viver o luto por 70 dias e depois continuar a nossa vida. Então ele diz que a palavra diz que o período de luto ali e tal, de convalescência, né? Acho que é isso a palavra, é 70 dias. E tem muita gente que leva isso por anos. E aí isso começa a se tornar uma depressão. Isso começa a afetar a sua saúde, sua vida. A gente precisa sempre lembrar que Deus faz o melhor. E se a gente tem a certeza da nossa salvação e a certeza da salvação de quem se foi, nós devemos continuar vivendo a nossa vida. Não estou falando para esquecer, deixar para trás nem nada. Isso nunca vai acontecer. Mas também não podemos entrar num buraco que a gente não consegue sair. Eu costumo sempre dizer, as pessoas falam, ah, Deus, né? Se inscreve na internet, né, para pessoa. Eu falo, gente, a Deus é para uma pessoa que você nunca mais vai ver. Agora, se a pessoa for para um lugar que vai diferente que você vai, então vocês não vão se encontrar, então é a Deus. Senão é até breve, né? É mais breve do que a gente imagina. Vamos lá. Versículo 10. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade,
disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhe havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto do Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o Etita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinha acompanhado. Em Éder, esse foi o maior cortejo que teve na Bíblia, né? A gente não tem muitos, né? Na verdade, a gente vai ter também depois José sendo levado de volta por Josué, né? Teve com tanta honra, né? Tanta pompa como foi Jacó, né? Sim. E na verdade, se você parar para pensar, esse cortejo não é por Jacó, por ele estar tão grande assim, e sim por quem era José. Sim. E sim por quem era José. Porque você vê, se fosse um cortejo só da família, por exemplo, seria grande também, porque a família é grande. Mas ele se tornou, você vê que não foi só a família. A gente tem ali, conselheiros do faraó, autoridades da corte, autoridades do Egito, uma galera, cara, que foi junto com José. Que foram consolá-lo, né? Ele matou a fome do Egito, né? Fez muita coisa ali. Na verdade, o faraó, ele honra toda a família, né, de José. Já na chegada, ele fala, olha, fala para eles alargarem tudo lá e vir que a gente vai dar de tudo. E aqui eles terão tudo que eles precisarem. E tudo do melhor ainda, registrado, né? Então, De José, toda a nobreza do Egito saiu rumo a Canaã, né? Para sepultar o patriarca. Então aqui a gente tem o final e José, então, ele volta para o Egito. Lembrando, então, que a gente já percebe no final da história que José não era mais escravo. Ele deseja voltar para o Egito. Ele volta, então, para o Egito. Em seu coração, aquele sentimento já não existe mais. Então, a gente tem aí, para nós termos uma ideia de passagem de tempo, ele tinha 17 anos quando foi para lá, ele tinha 30 quando se tornou governador. Aí mais 9 anos até seu pai vir. Então são 39 mais 17, 46. É isso? 39, não, 56 anos. 56 anos já ali no Egito. Então José já era praticamente de casa, né? E já tinha passado a fome, já tinha passado a seca. Mas José continuava sendo governador. José continuava sendo um cara respeitado pelo Egito. Pelo faraó, principalmente, né? Continuando. A bondade de José. Versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Olha só, acabei de fazer a conta. Passaram-se aí 56 anos. E mesmo assim... Não passaram assim, não foi tudo isso, né? Passaram-se... Mesmo assim, seus irmãos ainda tinham medo do que José pudesse fazer. Sabendo de toda a autoridade de José, passaram-se aí 17 anos que eles estavam juntos, já ali em Canaã, no Egito, perdão. Sabendo do coração de José, sabendo que José podia já ter feito, eles ainda
temem, pô, talvez José fez tudo isso com a gente por causa de nosso pai. Agora nosso pai morreu. Talvez se José guardou rancor sobre o que a gente fez e eles mereciam, ele pode vir contra nós. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Versículo 16. Então mandaram um recado a José, dizendo, olha só, eles nem foram lá. Mandaram um recado. Tipo assim, se a resposta for negativa, a gente já vaza daqui. Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte. Olha só, já estão criando coisa que a gente não viu aqui na Bíblia. Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Olha só, a gente não vê em nenhum momento na Bíblia os seus irmãos confessando o que fizeram com José e Jacó. Então, ficando com a palavra, a gente pode deduzir, então, que em nenhum momento eles confessaram seu pecado a Jacó. Então, como que Jacó falaria isso? Então, eles estão, de novo, tramando. Agora, não para destruir José, mas tramando com medo da sua própria vida. Então, as palavras de José, que eles disseram, então, ali, né? Versículo 17, que te dissemos o seguinte, peço-lhes que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoe os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Tipo assim, caraca, eles não entenderam nada. Passaram-se todo esse tempo, eu os trouxe de volta, coloquei eles para trabalhar aqui, convivi com eles como irmão e eles não entenderam nada. O coração deles continua ainda endurecido. O coração deles continua dessa forma. Versículo 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus? Quem vai fazer vocês pagarem pelo que vocês fez é o próprio Deus. E as bênçãos vai provar isso. As bênçãos que Jacó deu fez isso. Então, quem sou eu? Você acha que eu sou Deus para fazer qualquer coisa contra vocês? Versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. A mesma coisa que ele fala lá atrás, quando ele se reconcilia com seus irmãos. A mesma coisa que ele falou lá, quando eles o reconheceram. Eles falaram, não tenham medo. Ele já tinha falado isso. O que vocês fizeram para mim, Deus transformou isso em uma bênção. Fez com que eu viesse na frente de vocês para que hoje vocês estivessem em vida. E não só vocês, mas como toda Canaã, todo o Egito sobrevivesse. Então, o que vocês fizeram comigo, esquece. Deus transformou aquilo em bênção. Foi uma bênção para a minha vida. Foi dolorido, foi sofrido? Foi. Mas hoje é bênção para a minha vida. Esquece tudo isso. Versículo 21. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Totalmente diferente do primeiro encontro que eles tiveram com José. Então, José fala que vai sustentá-los, eles e seus filhos. Então, enquanto José estava vivo, provavelmente José, ele morre com 110 anos, ele deve ter visto seus filhos e seus netos e talvez até seus bisnetos, e assim também de seus irmãos, né? Então, enquanto José estava vivo, ele prometeu cuidar de todos. A morte de José, versículo 22.
José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Então não foi só os netos, né? Terceira geração dos filhos de Efraim. Então Efraim teve filho e o filho teve filho e vocês entenderam, né? Foi bem longe. E os bisnetos dele, né? É, por aí. Agora não sei se é os bisnetos dele ou de Efraim, né? Além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filhos de Manassés. Aí eu não sei, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, 23, 50, 23. Não tem aqui nada. Não sei se aí tem alguma coisa, Diego, mas Maqui Manassés muitas vezes é chamado de Maqui, tá lá na frente também. Maquir, na verdade, né? Mas não sei por que José os recebeu como filhos, né? Os seus netos. Mas aqui também não tem nada sobre. No meu também não fala nada. A única observação aqui é que recebeu como seus é porque nasceram sobre os joelhos de José, que tem uma observação, né? Sim. Mas... É que lembra que esse entre os joelhos era quando estava chegando a morte, ele chamava para bênção. Aí colocava ou entre os joelhos ou no colo, né? Então a gente tem aqui, a gente pode deduzir então, eu não estou afirmando, mas a gente pode deduzir então que Manassés pode ter morrido antes de José. Então José tinha recebido os filhos de Manassés como os seus filhos. É uma dedução. 24. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês. Lembrando que quando fala irmãos, não precisa ser necessariamente seus irmãos, irmãos, né? Por quê? Lembrando que José era o filho mais novo. Se José já estava com 110 anos morrendo, Rubem provavelmente já tinha ido faz hora. A gente não tem aqui a idade de cada filho, que idade que eles morreram. A gente só tem de José. Mas José só era só Benjamim era mais novo que ele. Então a gente tem aqui, provavelmente, não todos os irmãos. Talvez alguns. Mas, lembra que Abraão chama Ló de irmão? Então, eles não... Lembra que não tem esse parentesco, né? Eles não vê esse negócio de... como que é? Avô. É tudo pai. Você vê Jacó chamando Abraão de pai. E a gente também não tem esse negócio de primos. É tudo irmão. Então, quando ele chama seus irmãos, ele não está chamando só os 11 ali, né? Ele está chamando, com certeza, também os filhos deles, os netos deles. Lembra que passaram-se muito tempo, então a família era muito grande. Então, provavelmente, assim como todos os homens que foram sepultar Jacó, esses homens provavelmente estavam, principalmente os mais próximos, estavam ali quando José chamou para falar do que vai acontecer no futuro. Então José diz ali, vamos para o 24 de novo. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Se Jacó cumpriu a missão e contou para José o que ele ouviu de Abraão, lembra que Abraão, Deus revelou para ele que a sua descendência ia ficar 400 anos no Egito. Então José sabia que esta geração não sairia do Egito, mas sim as próximas gerações. Então por isso que ele fala aqui que quem vai tirá-los dessa terra é o próprio Deus. Versículo 25. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus
intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Então a gente termina a história de José com 110 anos e fazendo, olha o que ele falou aqui, ele fez seus irmãos, os filhos de Israel, jurar. Mas ele não está morto nesse período. E ele serviu 80 anos para o faraó. 80 anos foi para o faraó. Praticamente. Então, tipo assim, os filhos de Israel, para que fizeram essa promessa, estariam mortos já. Mas olha como que é, cara. A promessa feita nunca foi esquecida. E uma das coisas que Moisés fala quando está saindo com o povo do Egito é lembrar de pegar os ossos de Jacó, ou de José, para levá-lo. E olha que interessante. Então, Moisés carrega os ossos de José por 40 anos no deserto. Depois Moisés morre, então Josué começa a conquistar a terra prometida. A conquista da terra prometida levou mais 5 anos. A gente tem essa passagem de tempo quando Caleb fala, né? Que foram 45 anos desde a promessa. E aí, então, a gente tem Josué cumprindo a promessa e enterrando o corpo de José na terra de Canaã. Então, olha a promessa que foi feita, o tempo que se passou e ela foi cumprida. Isso é muito louco, isso é muito interessante de se ver. E o legal é ver esse cumprimento, né, dessa promessa desse juramento aqui que ele falou, né? E porque assim, já haviam passado já quantos anos, né? E aquele que nem conheceu, chegou a conhecer José, falou assim, hoje, né? Se fosse hoje, o cara morreu, deixa pra lá, né? Não, passaram-se lá 300 e poucos anos, tá o pessoal carregando os ossos de José para cima e para baixo, para se fazer cumprir uma promessa que foi feita no passado, ou seja, é muito sério, né, a promessa. Não é o que é hoje, é uma coisa que a pessoa escuta aqui, no outra semana já não está fazendo, já não está... Hoje não tem nem a promessa, né? Do homem não tem, praticamente não existe mais, porque se o cara não consegue cumprir, agora aqui você vê a importância que eles davam, né? É muito interessante isso, que vai passando de geração para geração e de filho para filho, né? Aí eu vejo como que o povo daquela época era aplicado, né? Nos seus costumes, nos temente a Deus, né? Eles creiam mesmo, acreditava e fazia se cumprir aquilo ali que os seus descendentes, Deus de Abraão, Isaac, Moisés, veio fazendo, Isaac não, Jacó, que é Israel. É muito interessante, cara. Você para pensar assim, que ele deu gerações, uns 800 anos, assim, foi passando de pai para filho e se cumpriu. Isso que é muito legal de aprender, de parar assim para pensar como nós estamos hoje nessa geração, tá se cumprindo a escritura e tá todo mundo perdido. Praticamente ninguém nem, tipo assim, vamos dizer que uma porcentagem de, igual aquilo que a gente sempre aprendeu aí, 80% não sabe disso. 5% mais ou menos segue ou faz o que a gente está fazendo. É assustador. É bem complicado, cara, mas é bem interessante a gente ver tudo isso. Eu estava vendo ali, você continua a história do Êxodo, por exemplo, a gente vê que passaram-se muito tempo, toda essa geração morreu, outra geração seguiu, eles continuaram a crescendo porque o povo
israelense, eles se multiplicavam muito, e quando assume um outro rei, um outro faraó, ele já não conhecia mais a história de José. Então, o que acontece? Não foi assim, esse faraó que deu todas essas coisas para José morreu e outro assumiu e já... Não. Com certeza ali passaram mais 2 ou 3 faraós antes desse faraó que vai ser o faraó da época de Moisés. Então, a gente percebe que a história para de ser contada, principalmente no reino, principalmente ali dentro do Egito. Lembrando que para o egípcio, José era um egípcio. Então, eles não precisavam, quando contam suas histórias, linkar José como hebreu. José vivia e era como um egípcio. Então, a história que era contada era de alguém que salvou o Egito. Mas não significa que ele era parente desse povo de Israel. A história que era contada. Então, passando-se ali 3 gerações, 2 ou 3 gerações, o próximo rei, o próximo faraó, já não conhecia tão bem José, a sua história, e muito menos que ele tinha a ver com os israelitas. Ele só via ali os israelitas sendo muitos dentro da sua terra. Então, o que eu faço? Vou escravizá-los, porque senão eles vão tomar o Egito da gente. Até porque José, ele viveu ele viveu no reino, né, vamos dizer assim, e viveu como um egípcio, né, toda a vestimenta, toda a cultura e tudo mais, né, e os seus parentes, quando eles vêm, eles não ficam no Egito, eles ficam próximo, né, eles ficam na terra de Gósen, né, Sim. Ou seja, até o povo mesmo dali não tinha aquele tanto relacionamento, provavelmente, né? Eles eram um povo que ficava um pouquinho mais distante para os egípcios, né? Falar assim, tá, aquele ali é aquele pessoal que chegou lá daquela outra terra estranha, então eles estão morando ali perto, né? Então, não se fez esse link entre o José e a sua família, né? E lembrando que o egípcio não gostava de hebreu. Tanto por causa de sua cultura, por causa deles serem pastores, imagina, das barbas. Então, era um povo que era meio deixado de lado. E quando o tempo vai passando e a história não é contada, se perde. Fechou, gente? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Senão a gente vai encerrar, já vai ser 6h30. E com a graça de Deus a gente finaliza o livro de Gênesis. Muito bom. Só um último detalhe que você falou, né? Que ele já sabia que Abraão já tinha falado, né? Ou seja, vem as histórias de Abraão para Isaac, Isaac para Jacó. Então José provavelmente sabia porque ele fala e pede para fazer um juramento. Quando Deus intervier a favor, quando Deus intervier. Então ele não sabe quando vai vir. Quer dizer, ele já sabe que será um período longo, né? Sim. Então aí ele fala assim: levem os meus ossos daqui, ou seja, ele sabia que ia levar muito tempo, né? Não é? Isso aqui é interessante, que a gente acabou de falar do Egito. Diferente já os hebreus, eles contavam as histórias. Isso. Porque se essa promessa foi feita praticamente ali quase 300 anos antes, significa que essa promessa foi passada de geração a geração, principalmente dentro das famílias ali mais próximas, né, do patriarca Jacó. Então, os descendentes mais próximos, né, com certeza foi passando isso de geração a geração até chegar ao ouvido de Moisés e sua família ali. Fechou, gente? Vamos estar orando então para a gente encerrar? Fabiana, você pode orar para a gente, por favor? Vamos orar. Amém. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, em nossas vidas, nossas famílias, Pai. E que a sua glória, Deus, seja vista
através dos testemunhos das nossas vidas, do nosso viver, Pai. Que o seu nome seja engrandecido e exaltado, Pai. Que possamos, sim, ser servos que honrem o nome do Senhor, Pai. Nós te louvamos e agradecemos a Deus por mais este dia que nos é concedido, pelo respirar, pelo abrir dos olhos, pelo refletir, pelo falar. Deus, nós em tudo glorificamos o teu nome. Agradecemos também pelas nossas famílias e já louvamos, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja à frente das nossas atividades durante este dia, Pai. Colocamos tudo em tuas mãos, Senhor. Pedimos o teu direcionamento, Deus, a cada coisa que precisamos fazer, decidir, resolver, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um. Deus, dá força e vigor e que seu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. Abençoa cada família, Senhor, cada membro de cada família, Pai. Dando saúde, Deus. Que os nossos dias realmente sejam para a glorificação do nome do Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. E assim a gente finaliza o estudo e assim a gente também finaliza o livro de Gênesis. Cara, que experiência, que momentos preciosos a gente teve aprendendo sobre a história da criação, sobre a história do povo de Deus. Cara, que maravilhoso. Que você possa ter aprendido verdadeiramente muitas coisas, muitos segredos que nos foram revelados, muitas histórias que abrem a nossa mente e o nosso coração, e é maravilhoso ver a presença de Deus o tempo todo na história. Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma vida excepcional e que Deus possa derramar no seu coração cada vez mais o desejo de estudar e de conhecer a tua palavra. Que Deus te abençoe e a gente se vê numa próxima leitura.